E vem conferir a crítica do anime ZU-100 Bucket List of the Deaf. E eu finalmente consegui assistir o anime ZU-100 Bucket List of the Deaf. Anime esse que demorou para terminar porque ele teve vários problemas na produção que acabou gerando vários atrasos. Inclusive, a produção de ZU-100 Bucket List of the Deaf foi mais uma de vários animes esse ano que tiveram reclamações pelas condições de trabalho e pelos horários, pela carga horária excessiva que os animadores tinham que fazer para poder entregar o seu produto. ZU-100 não é o único nisso. Tem outros animes até maiores que ZU-100, com mais investimentos, que também tiveram muitas reclamações na produção pela forma como os funcionários eram tratados. Bom, ZU-100 é uma obra que faz sucesso até antes do lançamento do seu anime. O mangá, quando lançou, já fez um certo sucesso. E a Netflix comprou os direitos para poder exibir a obra e poder produzir ela. Tanto que, antes de lançar o primeiro episódio de ZU-100, a própria Netflix lançou um filme live action sobre a obra, algo que é muito raro de acontecer. Normalmente eles esperam ter o sucesso do anime para depois do anime lançar um live action tentando pegar o hype da obra que deu certo. Aqui foi diferente. Aqui eles esperavam que o filme fosse algo que impulsionasse o anime. E o anime acabou chegando. E aí você fica pensando, mais uma obra sobre o universo de zumbis. Os zumbis existem desde sempre e eles são um estilo de se contar história que já foram feitos, refeitos, repetidos na cultura pop à exaustão. Para quem não lembra, o grande pai dos zumbis, a pessoa que teve o ideal por trás, foi George R. Romero, em 1968, quando lançou o filme A Noite dos Mortos-Vivos. Desde lá, já existia um conceito básico dentro do universo dos zumbis que é usado até hoje, que é fazer aquela metáfora de os zumbis não são o grande problema de todo esse universo. O problema são os humanos. Esse conceito que ele criou a partir dali foi tão genial, foi tão interessante, foi tão fora da casinha e discutir além disso que ele conseguiu ao mesmo tempo entregar um ótimo filme de terror, ao mesmo tempo que entregou uma ótima crítica social. O problema não, na verdade, já que isso virou algo muito famoso, todo lugar queria ter seu produto de zumbi. E zumbis é algo que chama muita atenção. Então, de 68 até 2023, que é o momento onde saiu esse anime, saíram várias obras de anime trabalhando essa ideia de formas diferentes. Algumas até mudando os conceitos de zumbi. Então você tem conceitos que repetem a fórmula, tentam reconstruir a fórmula, sátira sobre a fórmula. Isso eu tô falando de todas as áreas. Séries, HQs, filmes, animes, livros, aonde você via, os zumbis estavam lá e fazendo muito sucesso. Ainda mais depois dos anos 2000, onde teve uma febre, um momento de febre de zumbi. Então você pensa, o que ZU-100 Bucket List of the Deaf pode trazer de diferente? E eu acho que no começo da obra, eles trabalham muito bem essa ideia de todo que o universo tem a apresentar. Porque para quem não conhece, a obra começa com uma pessoa antes do apocalipse zumbi. Ele é o nosso protagonista. E ele é aquela pessoa que ele acabou de entrar no emprego novo. Ele tem toda aquela ilusão de que o emprego vai ser perfeito. Mas logo, ele percebe que apesar de ser uma grande empresa de marketing, ela é uma empresa que ela explora os seus funcionários. Até um ponto onde ele ficava dias sem ir para casa, dias sem dormir. E a partir daí, ele percebe que ele perdeu a sua vida, em questão de vida mesmo. Não tem mais amigos, não tem mais família, sua casa está sempre suja e ele parece que vive pelo trabalho. Até que acontece o apocalipse zumbi. E quando acontece esse apocalipse zumbi e todo mundo está desesperado, o mundo está em caos, para ele é o oposto. Para ele é o momento onde ele consegue voltar a viver, porque ele não vai ter mais que ir para esse trabalho. Esse conceito inicial é muito bom. Os 2, 3 primeiros episódios da obra são fantásticos, porque eles pegam esse conceito de alguém que está dentro do apocalipse zumbi e feliz de estar lá, e isso acaba mudando completamente a perspectiva da obra como um todo, fazendo com que não seja uma comédia, mas seja um anime até mais divertido, percebendo que até no pior dos momentos existem pessoas que conseguem tirar o melhor daquela situação. Isso é muito legal, e o começo é muito bom, e a partir daí ele sabe que ele vai virar um zumbi, ele sabe que até o momento ele acha, pelo menos todo mundo acha, que não vai ter uma cura, então todo mundo vai morrer em algum momento, então ele cria uma lista chamada a 100 listas do que você tem que fazer antes de tornar um zumbi, que é o conceito da obra, e os 3, 4 primeiros episódios
isso é muito bem trabalhado. Ainda mais com a dinâmica do amigo, ele consegue fazer com que o clima do anime funcione muito bem. As cores muito vivas são muito interessantes, e esse é outro ponto que eu acho que a animação e a parte técnica e design funcionam muito bem. Quando ele tá trabalhando, tudo é muito cinza, tudo é muito preto, é um escritório com todo mundo meio morto. E quando ele tá vivo, quando aparecem os zumbis, as cores parecem estar mais vivas, e isso é muito interessante. Tecnicamente isso funciona muito bem. E brincando com essa ideia de cada episódio, ele faz algumas coisas que vão levando sua lista, como ser um super-herói, como ter uma moto, como beber com seu amigo, como reconciliar com seus pais. São alguns conceitos que eles vão apresentando ao longo dos episódios e que é interessante. São conceitos bons e que funcionam bem como um bom motivo para você gostar dos personagens. E isso também é muito bom, porque através desses conceitos faz com que você, como público, ligue mais para ele, porque ele é um personagem engraçado, carismático, divertido, e isso é interessante. Ao mesmo tempo que eu acho que esse conceito ajuda muito a fazer com que o anime tenha uma indicação livre ao longo da sua obra, porque quando você vai brincar com zumbi, inevitavelmente você vai brincar com muito sangue e morte. Aqui, eles brincam muito com cores variadas, e isso é muito interessante, porque, por um lado, combina com a ideia do personagem principal, que é ver o mundo como algo mais bonito, agora que tem um apocalipse zumbi, misturado com essa ideia de você pode matar o sangue. E o sangue faz com que você meio que brinque com outras coisas e suavize de forma geral todo o conceito que seria de ter muito sangue ali. Só que o problema a obra começa muito bem, apresenta bem os personagens, vai apresentando alguns conceitos, mas pra mim ela para como boas características aí. Tem ótimos episódios a partir daí, tem os personagens que são carismáticos, fazem com que você queira acompanhar a obra, mas eu acho que o anime tem alguns pontos que ele me desagrada muito, e faz com que ele seja um anime só mediano, e até certo ponto uma decepção pra mim, porque pela expectativa, pelo que as pessoas falavam da obra, eu esperava muito mais dela, que seria o conceito de, quando você faz tudo ser muito engraçado, muito divertido, muito leve, quando você quer ir pra uma parte mais dramática, isso pode ser um problema. E na parte final da temporada, eles chegam em discussões mais profundas, chegam em momentos mais dramáticos, e aí é que vira um problema. Esse anime não consegue ter realmente um senso de urgência pra mim. Então, personagens quase vão morrer, personagens podem morrer a qualquer momento, uma invasão de zumbi acontece, e você como um todo não consegue sentir medo daquilo, porque tudo tão, parece uma comédia boba, faz com que você como um público não sinta esse medo, que você deveria sentir. Uma parte dramática mais forte, eu também não consegui sentir entre filho e pais, que eu não sinto. E o vilão final da temporada, que é um vilão que tem a ideia, ele é o mundo oposto do que é o protagonista, é um conceito bom, mas muito mal executado. E de novo, existem muitos pequenos plots nessa obra que você fica pensando, isso é muito bobo para um apocalipse zumbi como um todo. Não tem como você, como público, sentir medo, sentir empatia por alguns personagens, e isso acaba prejudicando muito. No final, quando você assiste uma obra de zumbi, pela comédia ou não, você tem que ter medo pelos seus personagens. Você tem que ter medo do que vai acontecer. Porque se você não tem medo, você não vai sentir nada. E esse anime, você não sente medo de nada. E isso acaba virando um grande problema pros personagens principais, pros secundários, pros vilões que não são bons. Isso acaba fazendo com que a obra caia muito de qualidade. E o mesmo vale para alguns arcos que eu acho que são muito rápidos. E já alguns arcos aqui que são apresentados nessa primeira temporada, que seriam ótimos de ser trabalhados, explorados, que iria crescer os personagens, crescer o universo, e eu acho que eles são muito rápidos. São arcos que começam e terminam em 2, 3 episódios, fazendo com que você, como público, não sinta aquilo. E algumas discussões super interessantes sejam passadas muito rápidas, e a partir daí vira grandes potenciais desperdiçados. Óbvio, como eu falei, pelos personagens serem carismáticos, por ser uma obra interessante, ele ainda continua sendo um anime bom, mas mesmo assim, com o potencial que ele tinha, ele poderia ter sido muito melhor. Em questão de trilha sonora, em questão de história, em questão de discussão, e mais a fundo em alguns personagens, faz com que ele vire um anime mais decepcionante do que ruim, mas sim decepcionante. Claro, como eu falei, essa obra atrasou muito a sua produção, por vários motivos que vão além da obra em si. Vai em questão de trabalho, vai em questão de problemas de saúde de pessoas, fazendo com que muitos episódios atrasassem, e isso obviamente atrasou também a qualidade de um episódio ou outro em questão de animação, na parte mais técnica. Mas mesmo assim, é um anime que você vê que, pelo que as pessoas falam, pelo que elas falavam quando foi estrear o anime, eu esperava muito mais dela. Foi o que eu falei, tem problemas graves que fazem com que seja só uma obra mediana pra mim, que eu assisti, me diverti pelos episódios que tinha que realmente existir, mas se não tivesse uma segunda temporada, por exemplo, pra mim não faria falta nenhuma. Não é uma obra que pra mim, daqui a anos vão discutir sobre aquela obra que ele trabalhou bem com o conceito de zumbi. Não, é só uma obra divertida, boa pra passar o tempo no máximo.
Concluindo, 100 Bucket List of the Death é aquele anime que ele é mais decepcionante do que ruim. Ele tem seus pontos positivos e ele começa muito bem, e os personagens carismáticos conseguem carregar a obra como um todo ao longo de todos os seus episódios. Mas eu vejo que tem muitos pontos negativos e muitas coisas que fazem com que seja só uma obra divertida de se assistir, mas que, como eu falei durante a crítica, se ele não existisse, se não tivesse uma segunda temporada, também não faria falta nenhuma. E por isso que eu fecho o anime 100 Bucket List of the Death com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime 100 Bucket List of the Death? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.